Chegou a hora do Bom Dia Responde. O tracoma é um dos grandes responsáveis por prejuízos à visão. Pode inclusive levar à cegueira. É uma doença inflamatória nos olhos causada por uma bactéria. A gente vai saber como essa bactéria chega aos olhos, quais são os sintomas, o tratamento, conversando ao vivo com o médico oftalmologista Túlio César. Doutor Túlio, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, com muita saúde e alegria. Que coisa boa. Doutor Túlio, que é triatleta, é um dos médicos oftalmologistas mais antigos no bom sentido, tá, doutor Túlio? É um dos primeiros, é um dos pioneiros aqui na nossa capital. Obrigado pela presença. Se você quiser perguntar para o doutor Túlio, fique à vontade. Nosso QVT, que é o aplicativo para celulares, e o WhatsApp estão disponíveis para você. O número do WhatsApp é 98451-1111. Doutor Túlio, eu fiz aí um conceitinho básico sobre tracoma, mas eu gostaria que o senhor trouxesse mais informações para a gente sobre essa doença. Perfeito. O tracoma é uma doença, é uma conjuntivite infecto-contagiosa que, se não tratada corretamente, pode levar à cegueira. Certo. Na infância, na primeira infância, é um momento de identificação ou é um problema que costuma aparecer mais tarde? O tracoma ele incide principalmente em crianças, na faixa etária de 5 a 10 anos, certo? Também pode incidir com menos frequência em adulto. Por isso, devemos estar sempre atentos aos sintomas referidos pelas crianças. E com isso, estar sempre levando crianças para os exames periódicos oftalmológicos, entendeu? Porque a criança nem sempre sabe expressar aquilo que está sentindo, mas apenas a observação dos pais e dos parentes no dia a dia, uma criança que está esfregando o olho com frequência, está lacrimejando ou sente uma sensação, uma aversão à claridade, já é um indício de que pode estar ali contraindo exatamente a doença, essa conjuntivite tracomatosa, que é provocada por uma bactéria, a Chlamydia trachomatis. Certo, eu vou para o telão porque eu quero mostrar aqui no portal do Ministério da Saúde o destaque feito aqui no portal sobre as 5 formas clínicas classificadas e padronizadas pela Organização Mundial da Saúde e sobre as formas, então, do tracoma. São 2 transmissíveis ativas e 3 formas não transmissíveis. Eu gostaria que o senhor até nos explicasse sobre essas formas transmissíveis. Então, ele pode ser contagioso, o tracoma, vamos chamar assim? Com certeza. O tracoma, na sua fase inicial, é a fase ativa, ele é extremamente contagioso, certo? Que é exatamente a fase ativa do tracoma. Aí, como se trata de uma doença recorrente, crônica recorrente, o que acontece? Ela, ao longo das repetições das crises, ela vai provocando certas alterações cicatriciais no olho, inclusive que repercute diretamente nas pálpebras. Aí passa a ser o tracoma cicatricial. Essa fase crônica já não é transmissível, entendeu? Somente a fase aguda. Mas o grande problema é exatamente chegar nessa fase crônica, onde há cicatrizes da pálpebra, da conjuntiva palpebral, que vai então inverter a pálpebra. A pálpebra vai virar para dentro, a borda dela vira para dentro. Com isso, os cílios também vão acompanhando, que estão na borda. Aí o que acontece? A criança fica piscando, os cílios roçando na córnea, que é um órgão extremamente sensível, e vai começar a provocar erosões, ulcerações, que vão resultar em opacificação da córnea. E essa opacificação leva finalmente à cegueira. Certo, eu até mostro aqui também nesse material do Ministério da Saúde sinais e sintomas do tracoma, pedindo ao doutor Túlio para comentar aqui para a gente. Alguns desses sinais: a fotofobia, sensibilidade e intolerância à luz, essa coceira nos olhos que o senhor acabou de mencionar, a sensação de corpo estranho dentro do olho, seria aquela sensação de
areinha no olho, doutor Túlio? Exatamente, porque como ele já está, como se diz, é um processo inflamatório, a criança começa a sentir uma sensação de areia. Ele pega, fala para os pais que está sentindo, como se tivesse entrado, papai, entrou areia dentro do meu olho, entendeu? Mas é exatamente essa sensação de corpo estranho. É um dos sintomas iniciais dessa doença que é altamente contagiosa. Infelizmente, ela se estende em todo o território nacional, mas com medidas profiláticas, ela tem reduzido cada vez mais em nosso território nacional. Tem a vermelhidão nos olhos também, essa sensação de lacrimejamento e dor nos olhos, que o senhor, inclusive, já explicou para a gente, a dificuldade de abrir os olhos e diminuição da visão e, com o tempo, aí até a cegueira, que é a grande preocupação que a gente acaba destacando. E é irreversível essa cegueira provocada por tracoma ou ela é reversível, doutor Túlio? Veja bem, o tracoma na realidade, a principal causa de cegueira reversível no mundo. Agora, a partir do momento que ela chega nesse estágio avançado, que é de opacificação da córnea, pode ser feito, a criança perde a visão, pode ser feito, num segundo momento, aí uma cirurgia que resultaria num transplante de córnea, desde que as condições da infecção estejam totalmente sob controle, entendeu? Porque se fizeram uma cirurgia de transplante de córnea, numa circunstância dessa aí, pode que haja uma rejeição, exatamente uma contaminação do órgão da parte transplantada e vai resultar novamente na cegueira irreversível. Certo. Vamos para perguntas do telespectador agora, doutor Túlio. A Ana Paula primeiro. Bom dia, meu nome é Ana Paula e eu gostaria de saber se usar muito colírio pode causar algum problema nos olhos? A gente tem sempre perguntas relacionadas ao tema geral, e aí é visão, nosso tema geral, especificamente destacando o tracoma, mas outras perguntas são sempre bem-vindas. Se é o seu caso, mande aí pra gente. Ana Paula quer saber se usar muito colírio, especialmente agora que o tempo está muito seco, os olhos ficam secos. Usar colírio de alguma forma pode prejudicar, doutor Túlio? Olha, infelizmente, esse é um problema cultural nosso. As pessoas, quando sentem qualquer irritação, qualquer vermelhidão no olho, ao invés de procurar um profissional qualificado para isso, que é o oftalmologista, ele se dirige a um balcão de uma farmácia e lá tem um atendente que vai lá, não, indica esse ou aquele colírio. O paciente pode começar a usar um colírio inadequado que pode trazer diversos transtornos, principalmente o glaucoma, que esses colírios, geralmente os farmacêuticos sem nenhum conhecimento oftalmológico vão indicar sempre a base de colírio com corticoide, que é uma substância que deve ser acompanhada e monitorada pelo oftalmologista para não trazer problemas e sequelas graves para o olho. Então não se deve usar colírio sem orientação médica, nem mesmo aqueles colírios lubrificantes, pois eles também têm certas substâncias que provocam reações alérgicas. Daqui a pouco eu volto com o senhor. A gente vai fazer uma breve interrupção aqui no assunto tracoma para tratar de uma outra doença e eu vou chamar a Aurora para essa conversa. É sobre um tipo de câncer que atinge o olho e se chama retinoblastoma. Segundo o Ministério da Saúde, é mais comum em crianças. Vamos saber como é possível a identificação desse retinoblastoma, então, com a Aurora, que está com o especialista. Bom dia, Aurora, tudo bem? Bom dia, Joselma, bom dia a todos. Essa doença tem um nome complicado, mas provavelmente responsáveis por crianças já ouviram falar daquela possibilidade de tirar uma foto da criança, se tiver uma manchinha no olho, pode ser uma doença? Essa é a retinoblastoma. A gente vai falar agora com a médica oftalmologista, doutora Ana Beatriz. Bom dia, doutora. Bom dia. A foto ela pode identificar pelo flash um branquinho no olho da criança que indica a doença, mas o bom é não esperar identificar pela foto, porque isso mostra que a doença está avançada. Sim.
A leucocoria, que é essa mancha branca conhecida como olho de gato, pode ser um dos sinais, sim, de retinoblastoma, assim como de catarata congênita também. Embora, quando na foto já aparece essa mancha branca no retinoblastoma, sinal que a doença já está mais avançada. Então, não deve-se esperar esse sinal. Então, por isso, o exame oftalmológico de rotina, o teste do olhinho, depois, antes de um ano, fazer novamente o exame, porque ela aparece com mais frequência entre os 2 e os 3 anos de idade, mas já pode ter ao nascimento. E aí, de quanto em quanto tempo que o responsável precisa levar essa criança no oftalmologista? Porque às vezes o pai e a mãe espera a criança ter algum sintoma, não está enxergando direito, está um pouco estrábica para poder levar, né? Antes de sintomas já tem que ter uma rotina? Não se deve esperar sinais ou sintomas. Então, assim, o teste do olhinho, que é feito ao nascimento, logo que a criança nasce, né? E antes de um ano de idade deve ser feito um novo exame, entre os 3 e os 6 meses. Não existe uma rotina preconizada, mas estabelece que nessa fase, 1 ano de idade, o teste do olhinho e mais um exame, e antes do período escolar também. Então, assim, eu particularmente oriento anualmente até que a criança ela informe bem, a gente já consiga ter as informações, mas os exames a gente consegue fazer sem a informação da criança. É muito importante que se faça de rotina. E esse é um tipo de câncer que pode fazer com que a criança perca a visão? Sim, não só a visão, como a vida também. É um câncer grave. Então, assim, quando diagnosticado precocemente, ele pode ser tratado, inclusive sem deixar sequela, mas em fases bem iniciais. Em fases mais tardias, se já estiver fora do olho, já tiver atingido outras áreas, aí pode, inclusive, a criança corre o risco de morrer por conta do retinoblastoma. Então, o diagnóstico tem que ser feito precoce e tratado precocemente. Agora, me tira uma dúvida, doutora. É um câncer que só dá em criança? Ele é raro ser diagnosticado após os 6 anos de idade. É um câncer da infância e em fases precoces da vida. Se a criança, o pai não tem esse hábito de levar a criança ao oftalmologista, que tipo de sintoma que pode se ter com essa doença? Então, a leucocoria, né, o branco, observar que um olho, a pupila está branca, mas outros sintomas, o olho muito vermelho, irritação, dor. Então, assim, isso ocorre realmente em fases mais avançadas da doença. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para evitar a doença? Ou tem algo que faz ter a doença? Não, é uma doença já de uma tendência, a criança já nasce com essa tendência. Existem os casos esporádicos de alteração genética e tem casos familiares também. Então, assim, quando tem história na família, isso tem que ser investigado, até para uma orientação genética, avaliação mais precoce, né? E qual que é o tratamento para esse tipo de doença? O tratamento em fases iniciais pode ser feito com laser, com radioterapia, cirurgia, fases mais avançadas também, quimioterapia, às vezes a retirada do globo ocular, dependendo do quadro, e quando já tem acometimento sistêmico, aí o tratamento é mais específico. A gente fala o nome da doença, né? Retinoblastoma, um nome grande, complicado. E às vezes a gente pensa que é uma coisa incomum, não acontece tanto. No consultório, é uma doença que a senhora vê muito, doutora? Não, realmente é uma doença rara. Felizmente é uma doença rara. Mas pela gravidade dela, a gente tem que se preocupar em investigar sempre. E esse teste do olhinho que você falou agora há pouco, que a criança pode já nascer com a doença, né? Sim. Como que é feito? Ele é feito pelo SUS ou o pai tem que pedir, os pais precisam pedir na hora do nascimento? Como que funciona esse processo? Para quem está aí já esperando uma criança, já quer saber como que cuidar melhor, né? Como poder fazer todos os exames? Qual que é o processo? Ele é feito pelo SUS, as maternidades em Palmas, os hospitais do SUS que tem parto, a criança sai do hospital já com o teste do olhinho realizado. E nas clínicas particulares, em geral, nos serviços particulares, em geral, os pais procuram, após o nascimento da criança, nos primeiros dias para fazer o exame no consultório. Mas lembrar que não só o teste do olhinho, após 3 a 6 meses de vida, deve ser avaliado novamente, que inclusive é feito um exame mais detalhado. Muito bem, muito obrigada, doutora, Obrigada. pelas informações. Josielma.
Valeu então, Aurora e a doutora Ana pela participação aqui com a gente. A gente volta ao doutor Túlio, que segue aqui no Bom Dia Responde, falando sobre problemas de visão. Doutor Túlio, chegou essa pergunta enquanto a entrevista sobre o câncer no olho, o retinoblastoma, rolava lá com a doutora Ana. Chegou essa pergunta de outro aspecto relacionado à cegueira. O telespectador quer saber se epilepsia causa cegueira. Tenho crise de epilepsia, minha visão ficou mais reduzida. Tem alguma relação, doutor Túlio? Epilepsia, às vezes, a pessoa, quando está naquelas crises epiléticas, né, se contraindo, né, contrações involuntárias, ela pode diminuir a oxigenação do cérebro por um período curto, que pode trazer realmente consequências para o aparelho ocular, para o olho em si, entendeu? Certo? Aí vai depender exatamente desse estágio de crise epiléptica que ele vai passar, entendeu? Certo? Porque pode haver essa redução de sangue para chegar até o olho e isso não acontecendo, pode haver danos irreversíveis para o lado do aparelho ocular também. Certo. Outra pergunta que chegou de Gurupir, do Cleomar. Ele diz que tem retinose pigmentar e quer saber se isso tem tratamento. O que é a retinose pigmentar? A retinose pigmentar é uma alteração que ocorre na retina, onde ao exame de fundoscopia, o oftalmologista já detecta essas lesões que são linhas escuras que aparecem na retina, que é uma doença também que tem comprometimento genético. Ela pode ser realmente também tratada e acompanhada com o oftalmologista, que vai fazendo a sequência das ações para evitar que aquela visão da pessoa seja totalmente comprometida. Mas se realmente não tiver esse acompanhamento oftalmológico com frequência, ele pode também, a retinose pigmentar pode levar à cegueira também. Outra pergunta de telespectador, está no telão aí, você acompanha junto comigo. Eu queria saber mesmo, porque já uso óculos há muito tempo, tem 4 graus, e sempre sai um líquido, uma lágrima do olho que arde, e isso me incomoda demais. O que pode ser essa sensação de lágrima ardida no olho desse telespectador? Olha, pode às vezes que ela esteja usando já um óculos que necessita de uma correção, uma atualização do seu grau, entendeu? E que se ela está usando um óculos ou com um grau a mais do que ela necessita ou com um grau a menos do que ela realmente necessita, pode provocar esse cansaço nos olhos que se reflete através de lacrimejamento. Mas essa pergunta ela só poderia ser respondida com maior confiança através de um exame. Então, essa telespectadora, eu acredito, a orientação que eu dou é que ela procure o seu oftalmologista para fazer uma reavaliação e dizer a ele o que está acontecendo, esse lacrimejamento, que ele vai fazer um estudo detalhado e vai encontrar a solução. Doutor Túlio, vamos voltar ao tracoma, que é o foco principal dessa entrevista sobre problemas na visão. Eu queria saber do senhor como é que é feito o diagnóstico do tracoma. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. É clínico, é simples, certo? Ou uma luva, certo? Até em ambientes de ambulatório, uma luva para que faça a inspeção da conjuntiva, das conjuntivas palpebrais. Agora, o certo é ir ao oftalmologista, que ele vai fazer um diagnóstico clínico. O diagnóstico laboratorial, ele não é usado na rotina. Ele é apenas feito para controle epidemiológico, entendeu? Que é uma cultura, né? Certo? Da secreção ocular. Mas o tracoma é um diagnóstico essencialmente clínico, certo. Entendeu?
E falando do tracoma, chegou essa pergunta de uma mãe, uma telespectadora, está aí na tela para você acompanhar junto comigo. Ela diz que o filho anda dizendo que o olho dele arde bastante durante a noite. Ele tem 6 anos. Isso pode ser tracoma? E por que mais só à noite essa coceira nos olhos? Exatamente, veja bem, é um sintoma que faz parte dos sintomas que surgem com a doença tracomatose. Não quer dizer que exatamente esse seja um caso específico, mas já é um alerta para que a mãe possa levá-lo ao oftalmologista para fazer então esse diagnóstico clínico, entendeu? Certo? Agora, com relação ao período matutino, noturno, isso aí também tem que ser avaliado pelo profissional para, através do exame clínico, ele chegar a uma conclusão, a um diagnóstico correto. Certo. Outra pergunta de telespectador, o senhor mencionou se as pálpebras ficarem viradas, aí a pessoa quer saber, tem cirurgia para corrigir as pálpebras que já estão viradas por causa do tracoma? Qual seria o procedimento para esse tratamento adequado? É o que a gente chama de pálpebra invertida para dentro. O nome científico é entrópio. O entrópio já é a fase final de cicatrização que é provocada pelo tracoma. A indicação é cirúrgica. Ela vai então ser submetida a uma cirurgia palpebral para a correção dos bordos palpebrais. Então tem tratamento cirúrgico sim, entendeu? Certo. Daqui a pouco a gente volta com o senhor para mais uma rodada. Tem várias perguntas que já chegaram. As pessoas querem saber se aquela carne nos olhos pode levar a cegueira. Certamente diz respeito a pterígio ou outra doença semelhante. A pergunta é do Silva, da 606 Sul. Já já a gente volta com o senhor aí para esclarecer essa dúvida do nosso telespectador. Se você também tem dúvidas sobre problemas de visão, em especial tracoma, observou aí no seu filhinho ou em alguém que você conhece sintomas semelhantes aos mencionados aqui, pode perguntar. Dr. Túlio permanece com a gente para mais uma rodada do Bom Dia Responde. Agora são 7h19. Vamos voltar ao Bom Dia Responde? Hoje tirando dúvidas sobre tracoma e outras doenças relacionadas à visão com o médico oftalmologista, Dr. Túlio César. Dr. Túlio, muitas perguntas chegaram aqui. Eu vou apresentar algumas delas agora para o senhor. Vamos para o telão, o telespectador de Buriti, do Tocantins, e a gente agradece a pergunta e a audiência do pessoal de Buriti. Quer saber se a gente pode usar soro fisiológico, e aí eu imagino que seja nesse tempo seco. O soro fisiológico é menos agressivo do que outros tipos de colírio? Veja bem, é uma pergunta realmente muito interessante, porque isso acontece também com muita frequência na sociedade. O soro fisiológico também, embora todo mundo acredite que ele seja inofensivo, mas ele tem princípios ativos que podem provocar respostas inflamatórias no olho, entendeu? Nenhum produto químico deve ser usado nos olhos sem orientação oftalmológica. É muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento de automedicação é extremamente prejudicial à saúde, principalmente no caso dos olhos, que é a parte mais sensível do nosso corpo e é a que permite a gente ver palmas e um mundo com bons olhos. É verdade, o senhor tem razão. A Isa Kelma tem uma pergunta. Bom dia, meu nome é Isa Kelma e eu gostaria de saber se o tracoma é hereditário. Obrigada pela participação, Isa. Não, Isa. O tracoma é uma doença infecto-contagiosa transmitida por uma bactéria, que é a Chlamydia trachomatis. Ela transmite pelo contato direto com pessoas infectadas ou até mesmo com contatos indiretos, principalmente com objetos utilizados em comum, toalha, lençol, inclusive nas escolas, através de cadernos, canetas, entendeu?
Então, esse chama-se o contato indireto através de objetos. Há, inclusive, uma transmissão através de vetores também, que é através de moscas domésticas, que às vezes pousam no olho da pessoa infectada, aí depois vai e leva para outra pessoa que ainda não adquiriu a bactéria, e isso é transmitido também. Então, o tracoma não é uma doença geneticamente transmitida, não é uma doença genética, é uma doença infecto-contagiosa. Doutor Túlio, eu vou chamar o Carlão para essa conversa, para a gente saber do trabalho de prevenção e diagnóstico do tracoma pelo Sistema Único de Saúde. Cabe ao Carlão, então, trazer essa informação para nós nesse instante. Carlão? Valeu, Carlão. A gente agradece, então, a participação do representante da Secretaria de Saúde. E eu vou mostrar para você no telão, desde o início de setembro, a rede de ensino da capital, a Secretaria Municipal de Saúde, está indo às escolas do município para essa detecção de crianças de 1 a 9 anos com tracoma. Desde a sexta-feira, 2 de setembro, portanto, a campanha está sendo desenvolvida numa ação conduzida pela Coordenação Técnica das Doenças Infecto-Contagiosas da Secretaria de Saúde. O objetivo é avaliar 17 mil crianças de 1 a 9 anos de idade em 36 escolas municipais da capital até o dia 30 de setembro. Até agora, cerca de 19 crianças foram identificadas com tracoma nas escolas do município. A gente volta à entrevista do Dr. Túlio, médico oftalmologista que participa com a gente aqui do Bom Dia Responde, quadro do Bom Dia Tocantins, de Tira Dúvidas. Se você tem dúvidas sobre tracoma e outras doenças que afetam a visão, fique à vontade em perguntar. O telespectador mandou aí pra gente às 7h15 essa pergunta, doutor Túlio, ao Cílio, dizendo que tem uma coceira, uma vermelhidão nos olhos, uma secreção amarela, e isso já tem mais de 20 anos. Ele conta que já foi em vários médicos e não conseguiu a solução definitiva. É claro que pelos sintomas pode ser um monte de coisa, né? Um monte de situações. Mas tem indícios de tracoma aí a princípio? Olha, Josielma, pela evolução de 20 anos, se ele de fato estivesse contraído um tracoma, esse tracoma ele é uma doença recidivante. E à medida que ele sai da fase inflamatória para a fase já de redução dos sintomas, acontece sempre um processo de cicatrização, certo? Das conjuntivas palpebrais. Isso é recidivante. Se esse paciente de 20 anos fosse realmente um portador de tracoma, ele já teria tido exatamente a resposta cicatricial, que é dada exatamente pela inversão da pálpebra, que é o entópio, inclusive acumulando com a triquíase. A triquíase, que é exatamente o nome científico para quando os cílios também começam a roçar a córnea, porque a pálpebra está invertida. Então, ele só está apresentando sintomas genéricos, que a princípio, pela histórico de 20 anos, eu, sem examiná-lo, posso até dizer que a princípio não se trata de um tracoma. Agora, ele deve fazer exatamente uma avaliação mais pormenorizada para se chegar a um diagnóstico, porque com 20 anos de evolução, algo está provocando persistentemente esses sintomas. E se isso está acontecendo, tem que ser diagnosticado e tem que ser resolvido, senão pode trazer consequências mais graves para esse paciente. Certo. Vamos para o telão, porque a dúvida desse outro telespectador, enviada agora às 7h17, é se o tracoma pode surgir como consequência de uma cirurgia ocular. A pessoa conta que a mãe operou de catarata e passou a sentir vez ou outra incômodos, a sensação de areia nos olhos, cabelo nos olhos, vermelhidão e lacrimejamento. Olha, a princípio, como médico, eu não concordo com essa possibilidade de uma transmissão para um ato cirúrgico.
Até porque as cirurgias hoje oftalmológicas são feitas dentro de rigores técnicos que garante total asepsia de todo o material que é empregado, certo? Então, eu, como médico, descarto totalmente essa possibilidade. Pode que tenha tido uma coincidência, ou seja, logo após o ato cirúrgico, ela pode ter se contaminado de alguma outra forma, igual eu disse, o tracoma, ele é transmitido pelo contato direto com outras pessoas contaminadas ou através de uso de objetos, que é o contato, a contaminação que a gente chama de indireta. E até mesmo lembrando exatamente também a possibilidade da mosca doméstica transmitindo, assentou em uma pessoa contaminada e chegou durante a cirurgia no pós-operatório, pode ter chegado no olho dessa paciente e transmitido a bactéria. Não, eu a princípio descarto como oftalmologista essa possibilidade. É claro, de medicina não se pode falar nem nunca e nem sempre, mas é quase que inviável essa transmissão durante um ato cirúrgico. Vamos para a pergunta rapidinho aqui da Valdirene, da 1204 Sul. Ela quer saber se tem algum tratamento para acabar com aquela carne do olho, ou só cirurgias. Deve ser o pterígio, né? Com certeza. Vulgarmente, no seio popular da sociedade, aquela membranazinha que começa a crescer na córnea, chama-se carne no olho, que o nome científico é pterígio. Porque a córnea é a parte transparente que tem no olho. É como se fosse, vou te dar um exemplo para a paciente que fez essa pergunta, para a telespectadora que fez essa pergunta. É como se fosse o vidro de um relógio, certo? É semelhante, onde ele é transparente e permite que você veja os números lá para ver as horas. A córnea, da mesma forma, ela é transparente, porque ela é um tecido avascular, é um dos poucos tecidos avasculares que existe no nosso corpo. Ela não tem vasos, mas só que por algum motivo a conjuntiva começa a invadir o espaço da córnea. Então o que acontece? A conjuntiva é um tecido altamente vascularizado e ela começa a invadir o espaço da córnea ao ponto de que, se não tratado devidamente, cobre toda a pupila e a pessoa passa a não enxergar, fica cega, é uma cegueira reversível. Agora, o tratamento do pterígio, essa carne no olho, é cirúrgico, certo? É cirúrgico, não existe fórmula mágica, colírio mágico, que muitas pessoas usam, usa esse colírio aqui que vai acabar com o pterígio. Não. Ele, às vezes, ele começa numa pessoa, no estágio inicial, mas não progride. Mas, em muitos, ele vai progredindo e sempre para o lado da pupila, tampando a pupila, entendeu? Então, o tratamento é cirúrgico. Doutor Túlio, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Responde. Eu mostro para terminar o elogio que o senhor e a doutora Ana receberam aqui do nosso telespectador, que não quis se identificar. Está aí na tela, parabéns ao doutor Túlio e à doutora Ana, tudo muito bem esclarecido. Eu agradeço a sua participação, desejo um ótimo restante de semana para o senhor, que é sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia Tocantins. Obrigado, Marcelo. Um abraço.